caríssimos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Nesta quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, vamos refletir sobre o Evangelho que é tirado de Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. O contexto dessa passagem é fornecido pelo próprio texto, no primeiro versículo lido, que é o versículo 22, ao afirmar que Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Como se vê, o contexto é o do caminho de Jesus para Jerusalém, acompanhado de seus discípulos. Lucas, como sabemos, é o evangelista que dá mais ênfase a esse caminho, transformando-o em imagem da catequese, da formação dos discípulos e da própria identidade missionária da Igreja. Enquanto caminha, Jesus ensina, ele forma o seu discipulado e, ao mesmo tempo, é interpelado, é questionado, e por isso ele interage, tanto com os discípulos quanto com pessoas desconhecidas que encontra ao longo do caminho, como acontece no episódio lido hoje. O texto diz que alguém lhe fez uma pergunta, quer dizer que se trata de um interlocutor anônimo. Isso mostra o quanto Jesus era acessível. Ele não vivia fechado em seu grupo, mas estava à disposição de todas as pessoas, pronto para interagir com elas e criar relações. A pergunta feita por este interlocutor anônimo é interessante, diz respeito à salvação. A maneira de perguntar revela que aquele homem parecia preocupado, inquieto e até com medo, mas não buscava propriamente uma reflexão, um aprofundamento. Ele apenas queria uma confirmação, pois parece que ele já tinha uma ideia fixa na cabeça que certamente tinha sido inculcada pela religião. Então ele pergunta desta maneira, no versículo 23, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Pela pergunta, tudo indica que ele esperava apenas que Jesus dissesse sim ou não. Parece que ele estava preocupado, estava com medo, inclusive de não se salvar. Provavelmente tinha escutado pregadores com discurso de ódio, propagadores do medo e do pânico, como existem muitos atualmente, infelizmente. Jesus não dá uma resposta objetiva, não responde sim ou não, mas convida o seu interlocutor a uma reflexão por meio de uma pequena, porém complexa parábola. Então Jesus introduz sua resposta com a controversa imagem da porta estreita. Assim diz ele, no versículo 24. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Como se vê, ao invés de responder com um sim ou não, Jesus prefere fazer um convite à reflexão e principalmente ao compromisso, ao esforço, ao empenho. Muito se tem debatido entre os exegetas a respeito do sentido da imagem da porta estreita nesta passagem do Evangelho. Ora, o que está em questão é o acesso ao reino de Deus. E isto depende da adesão à mensagem libertadora de Jesus, com todas as suas consequências. Um pouquinho antes de iniciar o caminho para Jerusalém, os discípulos tinham discutido sobre quem era o maior entre eles. Jesus corrigiu e repreendeu a eles, apresentando a criança como exemplo, dizendo que é necessário fazer-se pequeno, tornar-se menor para acolher a sua mensagem. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 47, logo
um pouquinho antes de começar a etapa do caminho. A imagem da porta estreita, portanto, aqui pode ser interpretada como uma retomada dessa temática e uma nova advertência aos discípulos de todos os tempos, já que somente as pessoas pequenas passariam por uma porta tão estreita. Assim, ele propõe mais uma vez a necessidade de fazer-se pequeno para pertencer ao seu reino, mostrando a predileção de Deus pelos pobres e humildes, as pessoas consideradas pequenas, que são as destinatárias primeiras da sua mensagem de salvação e libertação. Junto ao fazer-se pequeno, para poder passar pela porta estreita, que é apenas uma imagem, um símbolo, é necessário também a prática da justiça, como mostra a sequência do texto. Participar de ritos e praticar devoções, ou seja, ter comido e bebido com ele e escutado a sua palavra, só tem sentido se junto a isso tiver a prática da justiça. E isso exige o compromisso da luta pela superação das injustiças presentes no mundo. Exige o empenho na construção de um mundo justo, solidário e fraterno. Por isso, não tem sentido a preocupação em relação ao número dos que se salvam. O que importa é empenhar-se na edificação do reino desde agora, fazendo-se pequeno e ficando do lado dos pequenos. A conclusão do texto é uma máxima proverbial que reforça a reviravolta que o Evangelho deve provocar no mundo. Uma nova ordem social com a queda dos soberbos e poderosos e a ascensão dos pequenos e humildes, como Lucas tem enfatizado desde o início do seu Evangelho, ainda no Cântico de Maria. A expressão "há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos", que conclui o Evangelho de hoje, é, portanto, a confirmação disso e é por isso que devemos lutar.